galera, eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. Eu tô na bad porque esse é o penúltimo episódio da nossa série especial que estamos tendo aqui no canal. Pra quem não sabe, essa é uma série de história completa de origens tristes dos vilões. Eu já contei aqui a história do Doutor Destino, do Senhor Frio e do Thanos. Pra assistir é só clicar no card aqui em cima. Ah, e uma coisa muito importante: se inscreva aqui no canal! Se inscrevendo, você entra para a equipe Super Hero e se torna um Hunter também! Estamos rumo aos 700 mil Hunters! Mas agora se preparem, porque essa é a triste história do Pinguim, um dos vilões mais conhecidos do Batman. A história começa nos mostrando que logo no seu nascimento, Oswald Cobblepot já sofria por sua aparência. Assim que nasceu, ele foi entregue à sua mãe, que o achou lindo e jurou sempre amar o garoto. Mas quando foi entregue ao seu pai, ele se assustou com a fisionomia do seu filho. O bebê havia nascido com a pele diferente e também o que mais chamava a atenção era o seu nariz grande, fino e pontudo. Com nojo do próprio filho, o pai chegou a jogar o recém-nascido no chão. Constantemente, os pais se desentendiam. Isso porque a mãe do Oswald amava o menino e queria sempre ele por perto. Já o seu marido tinha repulsa por ele e não gostava nem de tocá-lo, deixando o bebê sempre de lado. A história é cortada e vemos o Oswald Cobblepot atualmente. Agora ele é conhecido como Pinguim e se tornou um dos chefes do crime em Gotham City. Ele diz que o segredo para ter se tornado alguém temido entre os homens foi o dinheiro e o poder. Hoje em dia, tudo o que ele quer, ele consegue. Basta fazer um gesto para seus capangas que ele terá em suas mãos o que for desejado. O Oswald vira e fala para um dos seus guarda-costas se certificar que o colar que ele queria já foi obtido. Vemos então o andamento do roubo. 3 homens encapuzados aguardam uma senhora sair de um carro. Assim, eles chegam atirando nos seguranças. Para finalizar a missão e pegar o colar que o Pinguim queria, um dos assaltantes comete um crime bárbaro e corta a cabeça da mulher. Voltando às lembranças do passado, vemos que nem mesmo os irmãos do Oswald queriam brincar com ele. A mãe pedia para que os filhos dessem atenção para o irmão mais novo, mas isso nunca acontecia. Quando um pouquinho maior e já frequentava a escola, seus colegas praticavam bullying com ele. Por causa da sua aparência, ele foi apelidado como Pinguim. Os garotos penduravam o Oswald por cordas e diziam para ele voar. Além disso, xingamentos e piadinhas faziam parte do dia a dia. E as agressões físicas eram constantes também. Batiam nele e o deixavam jogado no chão. Desde cedo, o Oswald demonstrava um certo carinho por aves. Sua família tinha um viveiro e lá ele se sentia bem. A paixão do Oswald sobre pássaros foi herdada da sua mãe. Ela adorava os bichinhos. Aí, por conta do garoto amar a sua mãe, ele passou a amar aves também. Tanto que uma vez ele construiu um pinguim de corda para sua mãe. Ela adorou o brinquedo e achou incrível o seu filho ter feito aquilo sozinho. A história volta para o presente e vemos o Cobblepot pegando o colar de diamante que ele queria. Ele vai até a sua mansão e comenta que seu pai e seus irmãos, apesar de terem sido fortes, já morreram e que agora ele é o único homem da família que ainda está vivo. Ele entra em um quarto e lá tem uma mulher bem idosa em uma cadeira de rodas. Essa mulher é a mãe dele. Por ela ter sido a única pessoa que o amou independente das circunstâncias, o Oswald a trata como uma rainha. Ele mesmo cuida dela, dá banho, pinta suas unhas e ainda lhe dá presentes, como por exemplo o colar de diamante. A história é cortada e vemos novamente o Pinguim reunido com seus capangas em seu esconderijo. Ele está discutindo com alguns deles quando de repente o teto de vidro é quebrado e de lá surge um homem forte e destemido, o Batman. Com o susto, o Pinguim cai no chão. O Homem-Morcego o encara e pergunta se eles podem conversar. O interessante é que enquanto o Batman está no local, o Pinguim se sente ameaçado. Todo aquele poder que ele tem sobre as outras pessoas praticamente desaparece, pois ele sabe que o Batman é alguém superior a ele. E por isso, enquanto fala com o Cavaleiro das Trevas, ele se sente como quando era criança, um ser inofensivo. O Batman diz que uma mulher conhecida em Gotham City foi brutalmente assassinada por causa de um colar de diamantes. E ele diz que veio até o Pinguim, pois como ele é um dos chefes do crime da cidade, provavelmente ele sabe de algo. Mas o Pinguim nega e diz não saber nada. O Batman então diz que é para ele descobrir quem foi que mandou fazer aquilo,
porque quando ele voltar, ele vai querer respostas. Depois disso, o Homem-Morcego vai embora. Em sua casa, o Oswald se imagina com o corpo do Batman. Ele sente inveja pelo herói ser alto e forte, com um vigor físico incrível. Ele também queria ser assim. Ele fica pensando como seria o mundo pelo ponto de vista do Batman. A história volta ao passado para presenciarmos um outro episódio da infância do Oswald. Então, nós vemos que o seu pai cada vez mais estava rígido com ele. O homem sempre discutia com a sua mulher, falando que o garoto era uma aberração, e as coisas que ele faz são doentias. Isso entristecia muito o pequeno Oswald. Teve um dia que o pai dele encontrou o pinguim que o garoto tinha feito para sua mãe, e o homem teve coragem de quebrá-lo na frente do seu filho. Aí, para dar outro presente para sua mãe, o Oswald quebrou o seu cofre de porquinho e comprou um globo de neve para sua mãe, que outra vez ficou encantada com o presente. Em seguida, vemos que em uma certa noite, o pequeno menino estava no viveiro da sua mãe, cuidando das aves. E seus 3 irmãos mais velhos chegaram para bater nele, pois assim como o pai, eles não suportavam o Oswald. Mas eles foram surpreendidos quando todos os pássaros os atacaram, e foi nesse momento que a tristeza do Oswald Cobblepot se tornou em uma raiva incontrolável. Ele acabou matando seus irmãos de maneira que ficasse parecendo que fosse um acidente. O primeiro morreu após ingerir comida envenenada. O segundo foi atropelado pelo próprio Oswald. E o terceiro caiu em um rio congelado após o Oswald trincar o gelo. Depois de todos seus irmãos terem sido assassinados, em uma tarde o Pinguim foi assistir um jogo de futebol americano que estava tendo. Só que lá havia alguns dos garotos que implicavam com ele na escola. Uma hora, o Oswald foi ao banheiro químico, e os garotos aproveitaram para derrubar o banheiro com ele lá dentro. É claro que ele se sujou inteiro e teve que voltar para casa. Quando chegou, o seu pai não permitiu que ele entrasse daquele jeito. Aí, ele pegou o seu filho, levou no quintal, fez ele tirar a roupa e ficou jogando água com a mangueira para limpar o menino. O problema é que nessa hora estava nevando e o pai do Pinguim acabou ficando gravemente doente por conta da friagem. O homem ficou acamado por alguns dias, até que o Oswald aproveitou que a sua mãe não estava, subiu até o quarto do pai e deixou a janela aberta. Como ainda estava nevando, o pai dele acabou pegando mais friagem e a sua gripe virou uma pneumonia que acabou o matando. Após causar a morte dos seus irmãos e do seu pai, finalmente o Oswald Cobblepot se sentia feliz vivendo somente ao lado de sua mãe. E descobrimos que foi ela quem lhe comprou seu primeiro guarda-chuva e disse para que ele sempre andasse com um, para não tomar chuva e acabar ficando doente igual seu pai. A história volta para o presente e dessa vez o Pinguim ordena que seus capangas roubem os brincos de uma cantora famosa que também eram de diamantes e que combinariam com o colar que ele deu para sua mãe. Isso é feito. Os homens arrancaram os brincos da orelha da cantora, que ficou desesperada e sangrando. Vemos então o Batman conversando com o comissário Gordon. O Homem-Morcego diz que vai investigar o caso dos roubos brutais que têm acontecido recentemente. Voltando ao foco para o Pinguim, vemos ele chegando desesperado em sua casa. Ele foi avisado de que a sua mãe estava muito mal. Ele corre até ela. A senhora está deitada na cama e segurando o globo de neve que seu filho lhe deu há muitos anos atrás. Até que o globo se solta de sua mão e cai ao chão. A mãe do Oswald Cobblepot estava morta. Após a morte de sua mãe, o Pinguim ficou extremamente desolado. A raiva e a tristeza tomavam conta do seu coração. E por isso, resolveu ir até o zoológico para ver os pinguins e se acalmar. Lá, ele encontrou uma mulher cega sendo zombada por garotos, e isso mexeu com ele, pois ele sabia muito bem o que era sofrer bullying. Ele foi conversar com ela. Ela era linda, e o melhor, ela não era capaz de ver como a sua aparência é horrível, sem contar que ela era muito gentil, e isso praticamente a transformou na mulher perfeita para o Cobblepot. Ele então a convidou para jantar, e a partir daí começaram a ter um contato maior. Ele tratava ela como uma rainha. A única coisa é que ele nunca a deixou tocar no seu rosto. Tudo seguiu desse jeito até que o Pinguim a pediu em casamento e ela aceitou. Acontece que o anel que o Pinguim deu para ela tinha sido mais um roubo brutal que ele havia ordenado. O problema é que agora um dos capangas acabou deixando a digital na cena do crime e o próprio Batman foi atrás do homem. O Cavaleiro das Trevas conseguiu rastrear e prender os culpados pelo roubo seguido de morte. Ele os interrogou e lhe foi dito que o Pinguim era o mandante do crime. Vemos então o Pinguim chegando da sua casa com a sua noiva.
A casa está cercada por policiais que prendem o Oswald na frente de várias câmeras de televisão. Porém, eles não têm provas o suficiente para mantê-lo preso, e algumas horas depois, os advogados do Pinguim já conseguem tirá-lo da prisão. Quando volta para casa, ele está muito bravo por ter passado vergonha em rede nacional, sendo preso e se sentindo humilhado. E por estar cansado de sofrer humilhações a sua vida inteira, ele toma uma atitude. Ele constrói sozinho um míssil gigante em formato de pinguim, sem deixar pistas, é claro. Assim, ele o lança em direção a uma escola, pois ele diz que quando alguém faz mal para ele, ele não ataca a pessoa de volta, mas ataca todos a quem essa pessoa ama. E no caso, como a cidade de Gotham City é quem sempre lhe humilhou, ele resolveu atacar as crianças. Mas o Batman conseguiu desviar a rota do míssil e salvou a escola. Ele agora sabia que o Pinguim é quem estava atrás dos ataques, mas ele ainda não tinha provas para mandá-lo para a prisão. Os dias passam e o Pinguim parece ficar cada vez mais insano. Ele então cria vários mísseis e decide lançar todos de uma só vez na cidade. Quando os mísseis estão indo em direção à cidade, o Batman invade a mansão do Pinguim para encontrá-lo e desativar os mísseis. Os guardas alertam o Cobblepot de que o Homem-Morcego estava no local. Ele então pega sua noiva e se esconde junto com ela e com o controle que está direcionando os mísseis. A mulher não sabia da vida de crime do Pinguim e por isso estava muito assustada com tudo o que estava acontecendo. Já fazia um tempo que ela percebia que seu futuro marido estava cada vez mais estranho. Então, quando eles se escondem, a mulher aproveita a situação e toca o rosto do Pinguim, para senti-lo e ter a noção de como era o rosto que ele nunca deixou tocar. Isso irrita muito o vilão, que acaba enfiando uma faca nas costelas dela. Ela morre, mas antes diz sinceramente que ele é lindo. Isso deixa o Pinguim triste e arrependido, com remorso do que ele fez. O Batman consegue encontrá-lo e em seguida parte para o ataque. Os dois brigam, e durante uma tentativa de golpe do Pinguim, ele acaba derrubando o globo de neve que ele tinha dado para sua mãe. No mesmo instante, o Batman o golpeia e ele cai no chão também. Vemos então o Oswald Cobblepot deitado, se rendendo e vendo o presente da sua mãe espatifado. O Batman pega o controle dos mísseis e consegue os desativar a tempo, antes que explodissem na cidade. A história termina com um Pinguim na prisão. Porém, no último quadrinho, vemos que um de seus robôs está chegando para tirá-lo de lá. E é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. É complicado, né, mano? Todos os vilões que eu já contei a origem aqui nesse quadro tiveram problemas com os pais. Mas e aí, curtiu a história? Comenta o que você achou usando a hashtag SouUmHunter. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais!